Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida, sejam todos bem-vindos. Nessa noite eu quero trazer uma palavra. Na realidade eu vou trazer um ensino a respeito do amor. Eu sei que quando a gente traz uma palavra de ensino, talvez pareça ser muito técnico, talvez pareça ser difícil de entender, mas eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai fazer com que você entenda essa palavra. O meu maior objetivo que Deus colocou no meu coração é que nesta noite você precisa saber que você é amado por Ele. Amém? Se você entender isso, meus amados, eu tenho certeza, né, se você entendesse isso agora, neste momento, tenho certeza, se a gente encerrasse o culto, o Senhor já estaria muito satisfeito com isto. O título desta ministração, para quem gosta de anotar, é Que Amor é Esse? O texto que eu gostaria de ler está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo 5. Eu vou ler aqui nessa tradução e você pode acompanhar ali ou na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amados, esse texto aqui diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas. E nesta noite, além de eu falar do amor de Deus, eu quero falar um pouquinho, porque está relacionado, tem um paralelo. Sempre que você ouvir essa ministração, você faça um paralelo com a lei, com a graça e com o amor. E que você possa também entender, esses tempos eu falei aqui, que você possa entender um pouco quem Deus é, e que você possa também entender aquilo que você é em Cristo. Porque durante esta pequena palavra que eu estarei ministrando aqui, você vai, ouvir nas entrelinhas lei, graça, amor, quem Deus é e quem você é em Deus. Amém, meus queridos? Qual o maior mandamento da lei? Faça essa pergunta: qual o maior mandamento da lei? Com certeza, mais para frente você vai ver com mais detalhes. E eu não quero falar deste amor natural, que muitas vezes nós podemos ser ensinados, que muitas vezes nós podemos aprender, em casa, ou que nós podemos aprender com a vida. Eu quero falar do amor sobrenatural de Deus, que a gente chega a exclamar: que amor é esse? Quero falar do amor com o qual o Pai nos ama. Amados, um pai ou uma mãe, eu já falei isso aqui uma vez, um pai ou uma mãe, ela pode abandonar os filhos, ela até pode abandonar, mas Deus Pai, o Deus Pai, Ele nunca abandonou e nunca irá abandonar um filho. Tem um texto que eu gosto muito, e quando eu falo sobre isso, está em Isaías 49:15. Isaías 49:15 fala que: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Amados, o Senhor não se esquece de ti, o Senhor não se abandona. Muitas vezes você pode pensar: mas eu fiz tanta coisa e mesmo assim Deus ama. Deus te ama. Deus te ama. Isso precisa ficar claro na sua vida, que Deus, Ele te ama. Embora muitas vezes achamos que não somos amados, a Bíblia acabou de mostrar, a palavra de Deus acabou de mostrar que nós, seres humanos, podemos abandonar alguém, mas Deus, Ele não abandona você, meus queridos. Amém? Como eu falei, o meu objetivo é mostrar que você, independente das circunstâncias, independente de que família que você vem, ou o que você fez, você é uma pessoa amada. Você é uma pessoa amada. Amém, meus queridos? Precisamos, como igreja, nós sermos libertos de algumas algemas que muitas vezes é colocado sobre nós. Muitas vezes é colocado sobre nós algumas coisas que nos prendem de poder amar ao Senhor.
de poder dizer que nós somos amados. Nós precisamos nos libertar de algumas coisas para entender este amor de Deus. Talvez você se sinta culpado por alguma coisa, né? Existe o pecado, claro que existe, e nós pagamos pelas consequências do pecado, mas o Senhor, Ele ama todos, Ele ama todos, Ele ama você, e você precisa entender disso, você precisa sair nessa noite daqui, sabendo que o Senhor te ama. Satanás, como eu falei, tem prendido, né, nós em algumas religiosidades, e essas religiosidades fazem nos sentir com um complexo de inferioridade. Muitas vezes você pode dizer que não serve para nada, que não sabe nada, que ninguém me ama, que eu não sou visto bem pelas pessoas. Isto é uma armadilha de Satanás, porque nós acabamos de ver na palavra de Deus que Deus, Ele te ama. Muitas vezes nós, igrejas, nós nos abandonamos algumas coisas, abandonamos algumas pessoas, pensamos, né, diferente das pessoas, mas Deus, Ele pensa totalmente diferente de você. Não tenha esse complexo de inferioridade. Você serve para alguma coisa. Você serve. Amém? Você é um amado, você é uma amada do Pai. Nós precisamos entender isto, que o amor de Deus, Ele está e já foi derramado sobre as nossas vidas. O amor de Deus, Ele foi derramado sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. O primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, eu intitulei como o grande mandamento. Mateus 22, do 35 ao 40, diz assim: um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, Mateus 22, 35 ao 40, aqui na nova aliança, está falando que este amor, né, este princípio, esse mandamento, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os fariseus, amados, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, eles sabiam o que estava acontecendo, eles conheciam que este era o maior mandamento, mas eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, eles queriam pegar Jesus. E por isso eles fazem essa pergunta. E como eles fizeram essa pergunta, presta atenção, como eles fizeram essa pergunta perante a lei, porque aqui ele estava repetindo praticamente aquilo que está lá no Antigo Testamento, como eles fizeram a pergunta na lei, Jesus, ele responde para os fariseus pela lei. Entenderam? Jesus respondeu pela lei. Amarás, ele pergunta: mestre, qual é o mandamento na lei? Versículo 40, ele diz: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o pensamento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você por acaso nunca parou, ou se já estudou a palavra de Deus, nunca parou e começou a pensar: como que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Eu sei que uma vez, eu não me esqueço, que uma pessoa falou para mim: eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Eu amo meu filho, eu amo o meu neto mais do que a Deus. E é normal, meus queridos. Eu não sei se você consegue amar a Deus acima de tudo. Eu não sei se você consegue. Eu não sei se eu consigo. Eu deveria. Mas eu não sei se eu consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Porque tem pessoas perto de nós que nós amamos mais. Não tem? Mas quando ele está falando isso, ele está falando no tempo da lei do Senhor. Ali tinha um mandamento que era obrigado a amar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós falamos de lei, nós pensamos que são os 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos, existem mais 603 leis
cerimoniais e etc., que precisavam ser cumpridas. Ou seja, 613 leis. E para cumprir as leis, primeiro tinha os 10 mandamentos, né, e depois vinha os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento se compunha de 613 leis, e nós precisávamos, né, aquele povo ali, ele precisava cumprir todas essas leis para poder amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amados, se nós analisarmos esse texto, né, mandamento é lei. Mandamento é lei. Amor é lei. E tudo que é lei é por merecimento. Então nós precisávamos fazer algo para poder receber. Na lei era assim. Então até o amor era por merecimento. Nós precisávamos fazer algo para poder receber. Por isso é difícil de cumprir. Hoje eu começo a entender como é difícil de cumprir este mandamento de amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Não quero que você saia daqui dizendo que o pastor falou que não é para amar a Deus. Nós devemos amar a Deus. Você vai entender mais para frente. Mas é difícil de você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque são muitas coisas que nós temos para cumprir. Amém, meus queridos? Você acha que é fácil? Sim ou não? Não é fácil. Não é fácil. Não é? Quem aqui ama todas as pessoas que você conhece? Será que não tem ninguém que você tem um tiquinho de ódio? Um tiquinho de alguma coisa? Meus amados, daí já pararia por aqui. Não é verdade? Ninguém, meus queridos, ninguém, exceto Jesus, cumpriu toda a lei. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei, e ele amou, né, como nós vimos no primeiro texto, que ele amou de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o pensamento. Depois que eu tive esse conhecimento, eu consigo entender melhor algumas pessoas, né, que não amam a Deus e não amam o próximo, e muitas vezes elas não se amam, não amam a si mesmo. Porque amar por obrigação não é fácil. Você acha que é fácil você amar por obrigação? Nós falamos, o amor é o primeiro mandamento. Nós precisamos amar. Mas aquela pessoa me cutuca o tempo todo. Como que eu posso dizer que é fácil amar o outro? Mas Jesus, ele cumpriu tudo isso. E Jesus amou. Amém? Então, a palavra de Deus diz que nós somos igual a Cristo. Você que está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você é igual a Cristo, então você pode amar. Mas não por causa de você, não por causa das suas forças, mas porque Jesus amou. Você consegue entender? Estão entendendo, meus amados, essa palavra? Talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas o foco principal é saber que você é amado por Deus, você é amada por Deus. Deus não esquece de você. E então eu encontrei um texto que diz, e eu escrevi assim, ainda bem que existe Romanos, né? Um texto de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então o fim da lei é Jesus Cristo para todo aquele que crer. Não estou dizendo com isso que você não precisa mais amar lá na lei. Na lei não dá para amar. Mas você deve amar assim como Jesus, ele amou. Porque Jesus, ele cumpriu tudo, cumpriu toda essa lei por nós. E aqui diz que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crer. Fosse falar de justificação, teríamos que ficar um culto inteiro falando sobre justificação. Mas Cristo, ele cumpriu a lei e se fez justo, e nós nos tornamos justos através de Cristo. Amém, meus queridos? Nós somos justos, não há mais condenação.
Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você aceitou o Senhor Jesus, se tornou uma nova criatura, não há mais condenação sobre a sua vida, porque você se tornou justiça de Deus e você agora é justo. Precisamos entender isso. Como Jesus é a graça e Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? No Novo Testamento, quando tem a palavra mandamento, você traduz ela, entenda ela como um princípio de vida, uma obediência àquilo que Jesus já fez por você. Você traduz aquela palavra para vontade de Deus. Não como um mandamento dentro daquelas 613 leis que precisavam ser cumpridas. Amém, meus queridos? O fim da lei é para quem crer. O fim da lei é para aquele que crer. O fim da lei é Cristo. Então você precisa crer em Jesus Cristo que você estará findando a lei. Não é para aquele que obedece à lei, mas para aquele que entende que Jesus, ele obedeceu. Você precisa entender que Jesus, ele obedeceu à lei por você, e por isso agora, eu e você, nós podemos amar. Podemos amar o próximo. Devemos amar o próximo. Mas nós amamos porque Jesus, ele cumpriu toda aquela lei, todo aquele ritual. Amém? Vamos para o segundo ponto. Quero falar sobre definição de amor. Definição de amor. 1 João capítulo 4, 9 ao 10 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Você viu que texto maravilhoso? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto se manifestou o amor de Deus para comigo e para com você, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos. Nós só conseguimos viver então através do Senhor Jesus. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amados a Deus. O amor não está porque nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele, ou seja, Jesus, nos amou a nós, Ele, Deus, nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Que tremendo, meus queridos. Veja que texto maravilhoso. Eu estou colocando aqui uma série de versículos para você entender que você é amado do Pai. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você é amado do Pai. Você precisa saber disso, porque se nós não entendermos isto, se nós não entendermos que Deus fez isso por nós, enviou seu Filho, nós não vamos nunca crescer espiritualmente. Nós precisamos entender que nós somos amados. Tem que parar com esse complexo de inferioridade de dizer que você não é ninguém, você é alguém. Você serve para muita coisa no reino de Deus. Amém? Estou falando agora da definição do amor. Quando lemos em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos a descrição do amor. Descrição. O que é descrição? O significado, o ato de descrever, ou seja, contar algo de maneira minuciosa. Nos trabalhos por aí, quando tem algumas empresas que fazem aqueles POP, fazem algumas siglas aí, eles fazem uma descrição daquilo que eles trabalham. E aqui, quando nós olhamos 1 Coríntios 13, capítulo 1, muitas vezes nós achamos que isto é a definição, mas não é. É a descrição do que é amor. O amor é. Tem o versículo 4, por gentileza? Não vou ler todo 1 Coríntios 13. Diz assim, ó, o amor é. Então a descrição de amor é, o amor é. Daí vai uma sequência de coisas. Paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha e assim por diante. Você pode ler 1 Coríntios 13, os primeiros capítulos, em casa. Amém? Mas quando nós lemos o texto de 1 João 4, 7, ali nós temos a definição do que é amor. Eu estou falando
a definição para você entender o que significa este amor. 1 João 4,7 diz que nós temos a definição: Deus, Ele é. Deus, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é. Vocês conseguem entender isso? Deus, Ele é amor. O amor dele supera tudo. Quando nós dissemos que Deus, Ele é amor, está englobando toda a plenitude. Toda a plenitude. Deus, Ele é amor. Significado, né, de amor: ato ou efeito de definir-se, delimitação exata, estabelecimento de limites. Então, a definição, né, de amor é Deus, Ele é amor. Ele é um espírito, Ele é Deus, mas Ele é amor. Em Cristo, amados, Deus começa uma nova aliança para conosco, porque Ele nos amou primeiro. Você já pensou isso? Eu acho que o Ney falou na semana passada, o pastor Ney falou semana passada, né, que amor é esse? Como que pode Deus, Ele nos amar primeiro, e Ele nos amou no tempo em que nós éramos ainda pecadores, e nós éramos pessoas ruins? Que amor é esse, meus amados? Que amor é esse? A ponto de Ele dar o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida. Que amor é esse? Não conseguimos entender. Amém, meus queridos? Como Jesus, Ele cumpriu cabalmente a lei, então Ele amou Deus. Presta atenção. Jesus, Ele amou Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Sendo assim, Deus agora nos ama sem colocar condições nenhuma. Amém? Deus, Ele nos ama agora, Ele não pede para nós amarmos, né, acima de todas as coisas, para amar com toda a alma, todas as forças, todo o entendimento, não. Agora, Ele não colocou condição nenhuma para que nós pudéssemos amar. Por quê? Porque Jesus, Ele amou. Porque Jesus se entregou por nós. Porque Jesus se fez justo e nós somos justos também através de Jesus. Amados, amar sem colocar condições fica bem mais fácil, não é? Não precisa aquela troca-troca. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Não pensa que você ama a Deus em primeiro lugar. Não, nós amamos a Deus porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Por isso nós podemos amar ao Senhor. As condições de amar a Deus acima de tudo foi colocado na conta de Jesus. Não é mais uma conta para Jesus. As condições de amar o Pai, de amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não conseguiríamos amar desta forma, né, por ser lei. Não tem como nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós teríamos que cumprir todas aquelas 613 leis que ali existiam. Então Jesus, Ele veio e Ele cumpriu isso por nós. Ele cumpriu isso por nós. Precisamos entender, amados, isto no nosso coração. Deus nos amou independente do nosso amor por Ele. Deus nos amou independente do nosso amor por Ele. Mas eu não amo Deus tanto assim. Não importa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama independente do teu amor por Ele, porque Cristo pagou isso por nós. Cristo colocou ali na conta isso por nós. Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 3,16, você não precisa colocar. Ali nós temos a maior história de amor da humanidade. João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para dar-nos vida. Né? João 3,16 fala a respeito disso. Ele amou primeiro e não se preocupou se nós iríamos amá-lo ou não da mesma forma. Ele nos amou primeiro e não se preocupou se nós iríamos amar com toda essa intensidade que Ele nos amou. Amados, na lei, era eu que precisava amar de todo o coração. Na graça, por causa do que Jesus fez, é Ele que nos ama de todo o coração. Quando eu entendo isso, fica muito mais fácil entender o amor de Deus para conosco. Deus te ama, independente das circunstâncias. Deus te ama,
independente das circunstâncias. Como eu falei, em João 15, 16 e 17, em João, o texto diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Esse texto é Jesus que está falando. Mas eu vos escolhi. Foi Jesus que nos escolheu. E este é o mandamento: amem-se uns aos outros. Deus nos amou primeiro. Enviou Jesus porque Ele sabia que nós não conseguiríamos cumprir aqueles mandamentos. Não foi nós que amamos primeiro, foi Ele. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Então isso está bem claro. Às vezes você, eu aceitei Jesus. Se você analisar a fundo, foi Ele que nos escolheu primeiro. O texto não diz isso? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. É muito importante saber que nós somos amados do Pai. E que Jesus deixa essa instrução, o princípio de amar os outros. Se você olhar em João 13:34, ele está falando um pouquinho diferente do amor. Ele diz: um novo mandamento vos dou. Ele fala tudo novamente e repete, só que ele diz assim: ame como eu vos amei. Pensa, meus queridos, agora, amar como eu vos amei. Como que Jesus amou? Se entregando. E nós também precisamos amar as pessoas se entregando para ela, se entregando em favor dela. Mas eu não gosto dela. Ame como Jesus amou. É muito mais difícil, amados, amar na graça, se a gente for analisado, que na lei. Não é? Na lei, claro, tinha bastante coisas para fazer, mas agora aqui diz que você tem que amar morrendo, se a gente levar ao pé da letra. Ame como Jesus amou. Mas só conseguimos fazer isso por causa da graça de Deus. Por causa que Jesus, Ele fez isso por nós. Amém? Estão entendendo? Agora aqui no terceiro ponto, eu quero falar sobre o discípulo amado. Eu vou aqui ler 5 textos corridos, um atrás do outro, só para você entender essa questão do discípulo amado. Quem era considerado o discípulo do amor? Não sei se você sabe quem era considerado o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. Você já ouviu falar? Se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, eu creio que 90 e poucos % daqueles que leem a Bíblia, iriam dizer que o discípulo amado é quem? João. Você tem convicção disso, é João, né? Vamos ler. Primeiro eu quero colocar aqui o João 13:23, lá na última ceia. Eu vou ler rapidamente, tá? Você preste atenção. Na última ceia, nós estamos falando de 5 passagens sobre o discípulo amado. Na última ceia, João 13:23 diz assim: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. É isso que está ali? A quem Jesus amava. João 19:26. Momento antes da morte de Jesus. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. 3. Após a ressurreição, lá quando o sepulcro está vazio, João 20, verso 2 diz assim: correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Eu estou dando o enfoque aqui, aquele a quem Jesus amava, amém? 4, a aparição de Jesus aos apóstolos depois da ressurreição, João 21:7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E 5, no final dos evangelhos, João 21:20, diz assim: e Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava.
o mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Interessante, meus queridos, que no Evangelho de João, né, como nós lemos acima, tem 5 passagens que falam do discípulo que Jesus amava. Mas segundo estudiosos, e nós começamos a entender que quem escreveu o livro de João foi o próprio João. Esse Evangelho de João foi escrito por João. Então João é que se proclamava. Você vê que tem João que é esperto, ele se autoproclamava. E João, ele se autoproclamava o discípulo que Jesus amava. Você não vai ver que era Jesus que estava dizendo, que eram os outros discípulos que estavam dizendo que João era o discípulo amado. Mas não. João mesmo, ele dizia que ele era o discípulo amado. Amém? E daí, você vai entender 5 passagens no livro de João. E o número 5, ele tem também o significado de 5 significa graça. E o significado de João no hebraico também é graça. Estão pegando? Amados, nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai. Por isso João entendeu quem ele era. Por isso João entendeu quem ele era. Quero fazer aqui um comparativo rapidamente da mentalidade de Pedro e da mentalidade de João. A mentalidade de Pedro significa, nós vimos ali que João significa graça, né? No hebraico, graça. E 5 vezes, nós vimos no livro dele que ele escreveu que ele era o discípulo que era amado, né? Então 5 também significa graça. E Pedro significa o quê? Pedra, rocha. O que foi escrito na rocha, na pedra? As leis. E João, ele significa graça. Pedro, ele se vangloriava do amor que ele tinha por Jesus. Disse que iria com Jesus até a morte. Vocês se lembram do texto? Eu irei contigo até a morte, Senhor. Se você ler todo o contexto ali antes da crucificação, Pedro, ele achava que ele amava ao Senhor. Mateus 26, do 33 ao 35, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que esta noite ainda, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Vê o que a lei faz? A lei exige esforço. E a lei diz que eu consigo fazer com a força do meu braço. Mas você conhece a história. A mentalidade de Pedro era: eu sou aquele que amo Jesus. E a mentalidade de João: eu sou aquele a quem Jesus ama. Ele pensava dessa forma. A gente pode achar que ele era pretensioso, mas não era não. Ele tinha entendido que ele era um filho amado. E é isso que eu quero passar para a igreja, que você também é um filho amado. Você é uma filha amada do Senhor. Amém, meus queridos? Tem muita diferença de mentalidade se nós formos ver aqui entre Pedro e João, né? Eu creio que nós podemos achar que a mentalidade de Pedro era certa, porque ele dizia que nunca ia abandonar. Mas eu creio que João, ele nunca achou que poderia amar a Jesus a ponto de entregar a vida por ele, assim como Pedro achou, né? Mas ele sabia que Jesus tinha esse amor, né, de dar a vida por ele. Ele entendeu isso. E nós precisamos entender isso, que nós somos amados do Pai. Na crucificação, João foi o único a permanecer com Jesus até o fim. Se você olhar a crucificação, o único dos discípulos, dos 12 que estavam ali, era Jesus. E Pedro, onde é que estava, meus queridos? Não quero malhar o Judas, o Pedro, não quero malhar o Pedro, mas provavelmente o Pedro estava chorando de remorso por ter negado o Senhor Jesus. Mas João, ele estava ali, porque ele entendeu que ele era o discípulo amado. Amém? Muitos hoje não conseguem discernir bem e fazem confusão quando nós falamos de graça, quando nós falamos de lei, quando nós falamos de amor. Deixando bem claro, graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa. Graça é Jesus. Vocês entendem isso? Graça
é Jesus. Então, cada vez que vier alguém aqui e começar a falar sobre graça, eles não estão falando de uma doutrina. E se estiverem falando, eu vou conversar com eles. Porque não é doutrina. Graça é Jesus. Nós estamos falando daquilo que o Senhor Jesus, Ele fez e deixou instrução para nós aqui na palavra de Deus. Amém? Muitos hoje não conseguem discernir, né, a lei e a graça porque não sabem o quanto Deus ama você. Se acha indigno deste amor que não pede nada em troca. Você pensa, poxa, mas Deus me amou dessa forma tão grande, Ele não me pede nada em troca. Não, Ele não pede nada em troca. Jesus, Ele fez tudo por nós. Nós apenas temos que seguir os ensinos do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nada nós podemos fazer a respeito da salvação, no que diz respeito à salvação. Tudo que diz respeito à salvação, Jesus já fez por nós. Basta nós entendermos o amor de Deus. Basta nós crermos que Jesus nos amou e se entregou por nós. A salvação é apenas a base, é apenas o início do amor verdadeiro de Deus por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse amor é um amor ilimitado. Nós estamos aí, né, no ano do ilimitado do Senhor. E esse amor, né, que Jesus, que Deus teve por nós, que teve por Jesus, e que Jesus fez tudo, cumpriu tudo. Este amor é um amor ilimitado. Amém, meus queridos? Deus é amor, Ele te ama incondicionalmente. Amar é o maior princípio que Jesus deixou. Amém, meus queridos?